senhores, boa tarde, bem-vindo a mais um Criativo Cast. Hoje com um convidado super especial que vai falar com um tema diferente, que a gente ainda não falou, mas que eu acho que é super legal, super pertinente à indústria e mercado, economia criativa, que é o marketing esportivo. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Korsch. Ele é graduado em administração pela USP, pós-graduado em Sports Marketing na University of California, em Berkeley. Tem 20 anos de experiência em marketing esportivo. Ele gerenciou os investimentos esportivos das marcas como Adidas, BRF e Bridgestone e foi líder de projeto na Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos no Rio 2016. Obrigado pelo seu tempo e bem-vindo aqui para conversar com a gente. Oi, Nelson, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar conversando com vocês, dividindo as minhas experiências e, quem sabe, inspirando aí as novas gerações a seguirem nesse mercado. É isso aí. Eduardo, vamos começar a entender um pouco, antes da gente falar do futuro, vamos falar do passado. Vamos entender um pouco esses 20 anos de experiência em marketing esportivo. Fala um pouco para a gente o que é o marketing esportivo. Então, vou pedir licença para você, vou voltar um pouco mais do que 20 anos, porque a minha história com o esporte, e vocês vão entender o porquê que eu estou começando ali atrás, ela começa quando eu era garoto. Quando eu joguei futebol de salão e tênis competitivamente, aí dos 5 até os 18 anos, e com 18 anos eu dei a notícia que o meu pai queria ouvir, onde eu não ia mais jogar competitivamente e eu fui estudar. E como escolha profissional, eu fiz administração de empresas na USP, mas sempre sabia que eu queria trabalhar com marketing esportivo. Legal. E logo no início da minha carreira, eu senti falta do esporte, que sempre esteve tão presente na minha vida como atleta, né? Sim. E como tal, eu resolvi juntar a minha paixão pessoal, que era o esporte, com a minha escolha profissional, que era marketing, e fui fazer marketing esportivo. E para isso eu dei a primeira grande tacada na minha vida, ou a primeira grande sacada na minha vida, quando eu fui para os Estados Unidos para estudar Sports Marketing, porque nada mais justo, nada mais correto do que estudar Sports Marketing nos Estados Unidos, né? A grande capital, a grande meca aí do mundo esportivo. Legal. Passei algum tempo lá nos Estados Unidos e quando eu voltei ao Brasil comecei a trilhar aí a minha carreira em marketing esportivo, e onde eu tive grandes passagens por grandes empresas, como Adidas, como BRF, como Bridgestone, onde eu consegui justamente gerenciar o investimento esportivo dessas marcas, principalmente nos projetos de Copa do Mundo e de Jogos Olímpicos. Então foi uma experiência muito gratificante que começou há mais de 30 anos atrás, na verdade. Uau. É assim que você construiu, na verdade, essas experiências. Você não chegou... Aqui no Brasil você fez administração, que teoricamente não era direcionado ao marketing esportivo, né? Na verdade, uma das carreiras, né, quando você estuda administração, uma das possibilidades que você tem de especialização é marketing. Né? Você então, tem finanças, eu já estava mais ou menos direcionado. Mas quando eu terminei a faculdade, eu comecei a sentir falta do esporte, né? O bichinho do esporte estava picando aqui no meu ouvido, e aí realmente eu fui para uma carreira completamente nova, né, 20 anos atrás, que era o marketing esportivo, e para beber na fonte eu fui para os Estados Unidos para realmente estudar e me capacitar lá. Mas quando você fala que então o marketing esportivo dessas grandes empresas, eu até entendo nesses grandes eventos esportivos, mas por essência, o profissional de marketing esportivo faz o quê? Então, na verdade, não vamos falar muito de teoria aqui para não ficar chato, mas vamos falar de um dos conceitos de marketing esportivo, é quando as empresas elas usam o esporte dentro da sua ferramenta de comunicação para atingir seus objetivos mercadológicos e comerciais. Sei. Então, de uma forma bastante simples, quando uma empresa ela resolve patrocinar um clube, um atleta, quando ela contrata um atleta para promover os seus produtos. Entendi. Então, ela usa o esporte dentro da sua estratégia de comunicação. Em poucas palavras, é isso que é o marketing esportivo. E agora, respondendo com mais clareza a tua pergunta, o que faz um profissional de marketing esportivo? Se ele trabalha dentro das empresas, justamente ele vai escolher as melhores alternativas, os melhores patrocínios, os melhores investimentos para justamente ajudar a marca a aumentar o seu reconhecimento junto aos seus públicos de interesse, para ajudar a vender mais, para ajudar a aumentar a sua presença nas redes sociais, para melhorar a imagem junto à comunidade e para construir relacionamento com seus públicos de interesse. E no caso ali, imagino que tenha um profissional que você que vai voltado para os eventos esportivos. Existe um cara como você voltado, sei lá, para a indústria da música, um cara para TV ou não?
Existem vários tipos de profissionais de marketing, cada um voltado para um mercado diferente dentro dessas empresas. Na verdade, conforme o tempo foi passando, né, novas especializações foram acontecendo, né? Então, além do marketing esportivo, você tem o marketing social, você tem o marketing cultural, você tem agora outros marketings. Exato, você tem pessoas e disciplinas mais especializadas, né, mais focadas em cada uma das modalidades que existem. A grande diferença que o esporte tem em relação a outras modalidades é justamente o componente da paixão, a paixão que está envolvida aí junto do esporte, né? Acho que a gente não consegue explicar, por exemplo, a sensação que a gente tem quando o nosso time do coração faz um gol. Como é que você consegue explicar, você estando no estádio e saindo um gol, você abraça uma pessoa que você nunca viu na vida e que certamente você nunca mais vai ver ela na vida? São coisas que o esporte traz para você. Esse componente da paixão, ele está muito refletido aí dentro do esporte. Presente, né? Pro bem e pro mal. Né? O grande desafio é usar essa paixão aí pro bem. Foi bom você ter falado nisso, porque às vezes o cara contrata um atleta como o rei ou o cara e depois ele não performa da maneira que imaginava que fosse performar, não pode ser depois até um tiro no pé. Na verdade, quando você contrata uma personalidade, não só do esporte, né, mas também do mundo da música, do teatro, da TV, tem que tomar um pouco de cuidado, porque no final do dia essas pessoas são humanas, e o humano ele é falível. Né? Então ele pode tanto não performar dentro das quadras como fora das quadras. Né? É muito comum. Infelizmente é muito comum a gente ver grandes ídolos aí envolvidos em escândalos, né, em brigas conjugais, em problemas aí criminais. Eu lembro até do Ronaldo Fenômeno, né? Teve alguns problemas até. Sim, diversos atletas, e não só brasileiros, e não só atletas, mas celebridades também, né? Tiveram envolvidos com escândalos, com drogas, com problemas criminais. Um cara que teve um caso, aquele cara do golfe. O Tiger Woods teve um problema conjugal também, que isso acaba também afetando a associação da marca. Então, toda vez que você faz, aí, bom, e agora no mundo digital, a gente, né, vem passando aí por um novo fenômeno, né, que é o fenômeno dos influenciadores. Legal. Tem que ter muito cuidado também na hora de contratar um influenciador, porque o influenciador ele pode falar coisas que podem até acabar denegrindo a marca. Né? A gente teve casos aí recentes aí com alguns youtubers, né, como as pessoas costumam falar. Então tem que ter sempre esse cuidado. E a gente acabou, né, levando a conversa para falar só do indivíduo, mas o mesmo cuidado vale na hora de patrocinar um clube, uma federação, um atleta, um evento. Então tem que fazer a sua lição de casa, tem que ter um bom plano de contingência e se realmente der algum problema, saber reagir. Saber reagir aí, apertar o botão e saber reagir bem e gerenciar essa crise. Interessante. E, na verdade, assim, é bem óbvio a visibilidade que tem esses dois grandes eventos que você trabalhou. Mas tirando esses dois grandes eventos que tem bilhões de audiência, o cara no Brasil que faz marketing esportivo é uma profissão bem difundida, as pessoas têm sucesso, tem outros canais que não sejam esses mega eventos, ou seja, só futebol no Brasil, ou tem outras modalidades que são muito visíveis e que tem... Eu vejo, por exemplo, muitos esportistas, eu estou te dando um exemplo de um amigo meu que corre de carro. É difícil conseguir patrocínio porque não tem muita visibilidade, não vai muito para mídia aberta. Muita gente tem me perguntado como é que ficou o mercado de trabalho no Brasil para esses profissionais depois dos grandes eventos. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que o mercado ele continua existindo, existem ainda oportunidades, e eu costumo dizer que, assim, que as oportunidades são diversas. Você pode ser desde o empresário de um atleta até trabalhar numa confederação olímpica, numa federação local, trabalhar num clube de basquete, você pode trabalhar em agências que são produtoras de eventos esportivos, você pode trabalhar na própria mídia esportiva, a gente tem ainda, né, canais aí especializados em esporte, você pode trabalhar em patrocinadores, né, do esporte brasileiro, tanto empresas estatais como empresas públicas, né? O campo ele é ainda bastante fértil e pelo fato de ser um campo ainda pouco difundido e pouco profissional no Brasil, ainda existe bastante possibilidade de crescimento nos próximos anos. Isso é legal, isso é ótimo, na verdade. E o Brasil, existe um mercado forte de esporte que seja diferente de futebol, ou futebol é o carro-chefe do mercado?
Não, sem dúvida nenhuma, os investimentos eles acabam sendo destinados para o futebol, que é o esporte mais popular, não só do Brasil, mas no mundo, né? Sim. Mas a gente vê aí também outras oportunidades em esportes de nicho, né? Como um golfe, como esportes radicais, como surf, como skate, o basquete aí que está se reorganizando de novo. E a gente tem um grande fenômeno aí que surgiu recentemente, mas que com certeza vai crescer exponencialmente, que é esportes, né? Quando a gente fala de esportes, quando a gente fala de games, é um mercado aí gigantesco, mercado ainda virgem, e certamente esse mercado é bastante promissor. O Brasil ainda está engatinhando nisso, né? Ah, sim, o Brasil está engatinhando, mas existe um potencial muito grande, né? Sim. O brasileiro, ele é aficionado por games, né? Sem dúvida. Então, existe um potencial bastante interessante para quem quer trabalhar nessa área. Eu tive um convidado aqui que falou especificamente de esportes, e aí eu vejo um potencial de crescimento exomérico, porque o brasileiro gasta um tempo considerável jogando, né? Na verdade, o brasileiro gosta de eletrônico de uma maneira geral. Em média, se você for comparar com redes sociais, por exemplo, o brasileiro gasta 2 vezes mais tempo nas redes sociais do que o americano. Em quantidades, o americano são mais volumosos, tem mais pessoas que acessam. Mas em tempo, o brasileiro passa 2 vezes. Não tenha dúvida. Eu estou imaginando que no caso do game seja muito similar do esporte. Ou seja, o brasileiro ele cai de cabeça e deve gastar um tempo significativo. Não tenha dúvida. O brasileiro é uma das populações que mais joga games. E quando a gente fala games, eu não estou falando de games esportivos, estou falando de games de modo geral. Pode desde ser de Pokémon até o jogo do que a vovozinha está jogando ali dentro do ônibus, isso é games, né? Então existe um potencial bastante interessante nesse mercado. E aí é uma coisa que o marketing esportivo entraria, no caso do esportes também. É uma das coisas que vocês poderiam agregar no seu entra toda a parte aí de estratégia de patrocínio, ativação de patrocínio, precificação, venda de propriedades. Interessante. Organização tem um mercado bem interessante. Fértil. Bastante abertura aí para o futuro de ganhar dinheiro. Exatamente. Vamos falar um pouco então dos mega eventos que você participou, que realmente é muito interessante. São eventos que todos os profissionais, seja de marketing ou qualquer outro especialidade, adoraria ter sido envolvido, e você estava no core ali do negócio, tanto da Copa quanto na FIFA. Fala um pouco do que você fez nesses grandes eventos e como que é trabalhar para um evento dessa dimensão, com bilhões de pessoas assistindo e organização estrangeira. No caso da Copa do Mundo, eu trabalhava para a Adidas, e a Adidas é talvez um dos patrocinadores mais longevos aí da Copa do Mundo, da FIFA, né? A bola da Copa do Mundo sempre foi Adidas, desde 1970 até agora, mesmo? A última Copa aí na Rússia. Todas as bolas foram sempre Adidas, então já tinha uma relação bastante estreita entre Adidas e FIFA, são parceiros comerciais já de longa data. E por conta disso, eu tive a oportunidade de trabalhar num dos maiores patrocinadores da FIFA, no maior evento de futebol do mundo, no meu país, como patrocinador. Legal. Então, na verdade, foi o ápice. E se eu fosse escrever um livro ou contar a história para os meus netos, certamente muitos dos capítulos seriam os capítulos aí de Copa do Mundo, né? E a gente, obviamente, as pessoas têm recordações de 2014 muito ligadas ao 7-1, né? Sem dúvida. A derrota contra a Alemanha. E por coincidência eu trabalhava numa empresa alemã e assisti o 7-1 no Mineirão com os meus chefes alemães. Caramba. Então a minha visão do jogo é um pouco distorcida do que a da maioria da população. Mas eu comecei a viver essa oportunidade de Copa do Mundo em 2012. Né, onde foi começado a fazer todo o planejamento do que ia ser feito, qual o nome da bola, quais as camisas que iam ser lançadas, quais os jogadores que iam ser patrocinados, qual chuteira cada jogador ia usar, o que a gente ia fazer com os ingressos, que tipo de promoções iam ser feitas, como é que as lojas iam ser ambientadas, quantas pessoas do mundo todo a gente traria para o Brasil para vivenciarem o clima de Copa do Mundo. Eu cuidei especificamente, ou particularmente, de um projeto de bolas gigantes, então eu coloquei bolas gigantes, réplicas gigantes da bola, aí espalhadas pelo Brasil, para que a população tivesse também a oportunidade de sentir um pouco desse clima de Copa do Mundo. Então, o meu envolvimento com esse projeto começou em 2012, começou bem antes. Então, eu tive a oportunidade de ir na Eurocopa para ver o que as outras marcas estavam fazendo, me inspirar
inspirar lá e trazer também essas referências para o Brasil. Tive a Copa das Confederações, que foi quase que um evento teste, não só para a FIFA, mas também para todos os patrocinadores. E aí chegou em 2014, realmente foi quando a gente colocou em prática tudo aquilo que a gente tinha planejado. Foi super bem. Recorde de venda de bolas. Que legal. A da Brazuca foi super bem vendida. A camisa da Alemanha, da Argentina, da Colômbia, do México venderam muito bem. E só para fazer aqui um detalhe, apesar de eu ter trabalhado numa empresa alemã, patrocinadora da seleção alemã, eu torci para o Brasil todos os jogos, que bom. Sem dúvida nenhuma, embora eu não tenha usado a camisa do Brasil, porque a camisa era de um concorrente, mas eu torci para o Brasil e todos os meus chefes alemães, eles sabiam que eu estava torcendo para o Brasil. Então é isso, a camiseta era de um outro patrocinador, então era você usava a chuteira, mas você não usava a camiseta. Então, pois na verdade eu usava uma camiseta comemorativa que a gente fez com as cores do Brasil, mas não era a camiseta oficial, porque pertencia ao meu maior concorrente ali na época. Entendi. Então essa foi a minha experiência com a Copa do Mundo. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar nos Jogos Olímpicos. Trabalhei numa empresa completamente diferente, uma empresa japonesa, uma empresa de pneus, que estava estreando no movimento olímpico. Eram os primeiros Jogos Olímpicos dessa empresa. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi, todos os erros e os acertos, né? Na verdade, eu levei todos os acertos para uma experiência completamente diferente, que era nos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos aí, uma coisa mais multiesportiva, multiesportes, né? Você não trata só com a paixão do torcedor brasileiro, de um público só. O público é diferente, é um público mais familiar, né? Um público distinto. E também tem o fato dos Jogos Olímpicos serem concentrados numa cidade só. Mas foi uma experiência também muito gratificante, porque eu plantei todas as sementes de um novo patrocínio, né? Do início do ciclo olímpico para uma empresa de pneus como a Bridgestone, que estava iniciando, né? Era o patrocinador mais novo de toda a história aí dos Jogos Olímpicos. Que legal. Então foi também uma experiência bastante interessante, né? Trabalhando também com chefes japoneses, que são bastante diferentes aí dos alemães, mas obviamente a minha admiração pelo povo japonês já vinha de longa data, e foi também para mim muito gratificante poder ter feito os Jogos Olímpicos no Brasil. E que tipo de ação de marketing vocês fizeram para a Bridgestone durante o evento? Bom, eu posso dizer com certeza que eu aproveitei todos os direitos contratuais, todos os direitos no contrato de patrocínio eu consegui aproveitar, então usei desde todos os ingressos para fazer promoção para o consumidor final, comprei pacote de mídia dos Jogos Olímpicos da Sport TV, coloquei um filme ligado à Olimpíada no ar, trouxe convidados do mundo todo para vivenciarem a paixão pelos Jogos Olímpicos. Que legal. Fiz um investimento de mídia bastante significativo, com compra de mídia exterior, compra de mídia digital, publicidade, por aí vai. Então foi o que a gente chama no marketing de ativação 360 graus. Fantástico. Então eu posso dizer com orgulho aí que eu aproveitei todos os direitos contratuais, tudo que estava escrito no papel eu tirei do papel e usei da forma que tinha que usar. Fantástico, absolutamente fantástico. E agora eu queria falar um pouco do futuro da sua profissão. Vamos entender um pouco o profissional de marketing esportivo daqui 5, 10 anos. Ele tem futuro? É uma profissão que pode ser substituída por inteligência artificial? Ou vai sempre precisar de um profissional como você para dar corpo e vida nessa profissão? É inegável, né, o advento aí de inteligência artificial, de robôs, de uma série aí de coisas novas que já estão pintando e já estão por aí. Mas no marketing esportivo existe uma coisa chamada relacionamento, né? O relacionamento humano é algo que nunca vai ser substituído, né? O relacionamento entre um patrocinador e um atleta, um patrocinador e um clube, né? Como eu te disse, né? Uma das características mais marcantes aí do esporte é a paixão. Né? E a paixão ela está presente aí dentro do ser humano, né? Dentro do coração. Então, apesar né, de todo o advento aí da tecnologia, o profissional de marketing esportivo ele sempre vai existir. Legal. No Brasil, a gente está passando aí também por conta dos dois eventos, a gente está passando por um processo interessante aí de profissionalismo dos clubes, né? Alguns clubes de futebol já estão sendo geridos de uma forma profissional, já tem um CEO, já tem conselho.
A gente tem um grande destaque aí como Flamengo e Palmeiras, né, que arrumaram a casa, então financeiramente estão indo muito bem. Então esse processo aí de profissionalização dos clubes, das entidades esportivas no Brasil, isso vai demandar aí também profissionais de marketing esportivo mais capacitados, mais preparados. E eu acho que se esses profissionais souberem usar a tecnologia a seu favor, sem dúvida nenhuma, os resultados eles vão aparecer. Eu concordo com você. E eu quero só mencionar um negócio que você falou do Palmeiras. O Palmeiras, ele tá com a casa maravilhosa e eu faço às vezes eventos lá, muitos shows, etc e tal. Provavelmente foi um cara como você que fez esse, eu não diria 360, mas que soube aproveitar os espaços que eles só faziam futebol com outras coisas, com shows, entretenimento, para conseguir gerar receita para o clube. Sim, é o que a gente chama de arenas multiuso, né? Mudou o conceito aí daqueles estádios que eram focados só em futebol e não tinham preocupação com segurança, com visibilidade, com acesso, com conforto. Esse conceito ele acabou. Né? Acho que um dos grandes... Muito se fala, né, do tal do legado da Copa do Mundo, do tal do legado dos Jogos Olímpicos. Acho que um dos legados aí da Copa do Mundo foi realmente a mudança do conceito das arenas esportivas. Né? Hoje, se você comparar a arena do Corinthians, a arena do Palmeiras, do Grêmio, o próprio Maracanã, né, é um conceito muito diferente dos estádios que foram construídos em 1950 e 1960. Então é isso que você falou, você tem razão. A gente fala agora de arenas multiuso. Né? Então hoje você tem futebol no domingo, mas durante a semana você tem shows, desde grandes shows, como o show de um Coldplay, de um Paul McCartney, até eventos menores, como casamento, convenção de vendas. Show. Então é uma coisa bastante interessante. Eles estão enxergando que não é só o futebol que traz receita. Então... sem dúvida nenhuma, né? Quanto mais dias o estádio, a arena estiver ocupada, muito melhor aí para todo mundo. Você falou de legado, eu fiquei com isso na cabeça. Você acha que, em termos de legado, a Copa e as Olimpíadas trouxeram benefício para o Brasil? Eu acho que trouxeram alguns benefícios, principalmente aí na modernização das arenas, né? E também acho que colocou na cabeça, principalmente dos dirigentes, a necessidade de profissionalismo, de uma melhor gestão. Eu não vou me ater aí para falar do que não deu certo, mas eu acho que sim. Acho que de uma maneira geral, você acha que foi benéfico? Eu acho que foi benéfico. Porque muita gente falava, não, o nosso país precisa de hospital, aquele negócio lá com o fenômeno, não precisamos de estádio. Enfim, não falando de política, porque a gente não fala de política aqui, mas falando de uma maneira como um profissional de marketing esportivo, balela. Ou seja, o Brasil precisa de hospital, mas também precisa de eventos esportivos. É uma coisa que trouxe mais benefício ou trouxe mais problema? Muita gente acha, no caso, por exemplo, do Rio 2016, que foi lindo e maravilhoso durante o evento, mas que ali se usa muito pouco hoje do que foi deixado como acho que legado. Essa é uma das críticas que eu faço também, né, que investiu-se muito dinheiro nas instalações olímpicas, principalmente ali no Parque Olímpico da Barra, mas não foi feito um plano após os Jogos, né? Como é que isso ia ser aproveitado, né? Acho que a gente está perdendo uma chance realmente de usar essas instalações que já estão feitas, né, para o desenvolvimento de novos talentos, até mesmo para a própria inclusão social do esporte. Né? Sei lá, quantas garotas no Rio de Janeiro que podiam estar aproveitando aí esse espaço, essas arenas. Então eu acho que faltou aí um pouquinho de planejamento pós-jogos, né? Mas vamos ver, quem sabe aí mais para frente a gente consegue mudar esse cenário e usar as instalações. Nem tudo está perdido. Acho que eu sou otimista por natureza e esperançoso. Eu também sou. Quem sabe a gente consegue aí utilizar essas instalações de uma forma melhor. Eu concordo com você. Eu também sou muito otimista de que ainda dá tempo, que apesar de não ter tido um planejamento que deveria ter tido, ainda dá tempo de consertar esse problema antes que isso vire ruína. Alguns países do mundo, como Portugal, não sei se a Eurocopa foi bom para a empresa, para o país, porque investiram tanto por uma questão de 15 dias ou 20 dias de esporte e debate-se se realmente foi benéfico ou não. Acho que no Brasil é a mesma coisa. Se tivesse um pouco de planejamento, talvez teria sido muito melhor para a população, para todo mundo. Dentro do universo olímpico, a gente tem dois casos aí bastante distintos. Né? A gente tem um caso que não deu certo, que foi a Grécia.
Depois das Olimpíadas de Atenas, em 2004, realmente a Grécia não soube aproveitar o tal do legado olímpico. Mas vamos pegar um exemplo que deu certo, que é Barcelona. Barcelona sediou jogos aí de 1992 e depois Barcelona acabou virando um grande point turístico na Europa, né? Então é um grande destino turístico e essa nova mentalidade foi também aproveitada dos Jogos Olímpicos de 1992. Então, poderíamos dizer que o problema não é o evento esportivo, e sim o país que recebeu saber aproveitar ou não a oportunidade. De novo, a gente está falando de tudo que a gente for falar, a gente vai falar o grande ponto crucial é gestão. Os países que gerem profissionalmente o evento e pós o evento têm sucesso. Os que estão falhando na gestão estão pagando o preço. Geralmente o Brasil é famoso por essa má gestão. E se a gente puder agora, para a gente finalizar, deixar uma mensagem para aquele cara que gostou do papo e falou, olha, eu estou interessado nesse negócio, eu acho que o meu futuro é marketing esportivo. O que você falaria para esse cara? Como ele começa? Como esse cara dá esse pontapé inicial para ele virar um profissional de marketing esportivo? É uma excelente pergunta, é uma pergunta bastante comum que me fazem e não é difícil para responder. Na verdade, o que eu costumo dizer, de uma forma bastante rápida, é mudar a lente dos óculos, né? Começar a enxergar o negócio, começar a enxergar o esporte como um negócio. Ser um apaixonado por esporte não é suficiente para trabalhar nesse mercado. Saber a escalação do Santos de 1931 não é suficiente. O que precisa é enxergar o esporte como um negócio, de que forma que isso vai agregar valor à empresa, ao patrocinado, à federação, à confederação, ao clube. E nada mais importante do que isso, aí eu pego também o meu exemplo histórico, é se capacitar, né? Hoje a gente tem aí diversos cursos de marketing esportivo, tanto no Brasil como no exterior, e eu recomendo fortemente às pessoas que tentam entrar nessa área, a primeira coisa que tem que fazer é se capacitar, ver o que tem de moderno, ver o que vem sendo feito e começar, né? Colocar a mão na massa, trabalhar como voluntário. O início é difícil, vai carregar muita caixa, vai trabalhar muito à noite, vai trabalhar de muito final de semana, mas se você quer trabalhar com algo que você é apaixonado, tem que começar. E não tem shortcut. Você precisa passar. E isso não é só de marketing esportivo, senhoras e senhores. Em qualquer isso carreira. Praticamente todos os convidados que estiveram aqui falaram praticamente a mesma coisa. Não adianta querer chegar por cima, tem que começar de baixo, aprenda, tenha a humildade de ir atrás do conhecimento e começar de baixo e passo a passo, degrau a degrau, até chegar no patamar do Eduardo, que está aqui há 30 anos fazendo o marketing esportivo e só assim constrói a excelência, através da repetição e do depois fazer de novo, depois refazer, aprender com os erros. Diz aí, você deve ter aprendido muito em 2014, chegou em 2016, você já tinha uma visão diferente dos alguns erros que você poderia evitar. Não tenha dúvida, é nos erros onde a gente mais aprende. Sem dúvida. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo prazer, convite. Viu? Até a próxima.